Bem-vindos à nossa apresentação de Modern Bot Framework com uma análise de anomalias e detecção de análise de anomalias. Quem é que eu sou? Sou Pedro Martins, sou Solution Architect na Claranet, blogger, youtuber, e se tiverem alguma dúvida no decorrer desta apresentação, por favor, podem entrar em contato comigo, estão aqui os contactos. Assim apresento o outro colega que temos aqui, que é o... O meu nome é Nico e eu trabalho como profissional de dados na Claranet. Gosto também de escrever sobre diversos assuntos ligados à plataforma de dados da Microsoft e analítica, e podem encontrar-me no Twitter bastante ativo. Assim, Nico, queres apresentar o nosso AI Show? Sim, vamos a isso, Pedro. Vamos avançar. Ok. Então, Ice Te Pego é o nosso show para hoje. Então, a nossa agenda será a seguinte. Vamos apresentar um desafio e colocarmos um desafio que nos foi colocado a nós. Vamos dar a solução a esse desafio. Vamos detectar anomalias que existam nessa solução através de uma forma de detecção e detecção de anomalias e também entender um bocadinho o que é este conceito. Vamos ver o nosso assistente virtual de Covid-19, que já é um desmistificar desta solução, de detecção de anomalias na prática, e com isto Vamos ver o nosso desafio. O desafio foi o seguinte: criar uma solução moderna de um assistente para ajudar pessoas a resolver as questões relacionadas com o Covid-19. E não criar uma solução qualquer, uma solução moderna com inteligência artificial que permitisse nós continuamente melhorar, monitorizar a qualidade do serviço e melhorar a segurança e desempenho. Três pilares básicos estão nesta concessão. O porquinho direito, o porquinho... Estou a brincar. É pegarmos numa solução moderna de bots framework para criação de bots, escolher no mercado uma solução que seja com plataforma e com SLAs garantidos, ok? Um PaaS, um Asa Platform Service, e por fim, monitorizar a mesma para fazermos melhoria constante do serviço a disponibilizar, ok? E com isto, nasce... Vamos falar sobre arquitetura, não é? Então, na nossa arquitetura, o que é que nós temos? Temos basicamente uma base de conhecimento assente em cima do que é a NM Maker, também vamos ver o que é isto, Bot Framework Service e Web API para escrever dados para a nossa detecção de anomalias. Assim, temos aqui o nosso assistente virtual Covid-19 com Kenya Maker, Bot Service, Web API 2.0 e temos o nosso Anomaly Detection e Reporting Code. Vários mecanismos de detecção de comportamento anormal e claramente uma grande parte do desafio era não apenas a detecção, mas capacidade de alerta e capacidade de correção dessas anomalias. Temos escolhido vários indicadores ligados a isso. Em primeiro lugar, é o tempo de resposta do próprio bot. Nós medimos assim a qualidade do nosso serviço prestado. Em segundo lugar, claramente é sempre importante saber qual é a frequência de utilização do bot, não é? Por isso, número de perguntas, questões por minuto. Terceiro e muito essencial aspecto é confiança nas respostas que o bot framework consegue encontrar. Claramente é um fator bastante virtual, mas nós queremos medir e queremos melhorar continuamente ele. As outras questões que não entraram no âmbito dessa apresentação, mas que temos colocado, são como número de questões sem resposta, tentamos proteger o nosso bot dos ataques com dicionário e verificar as perguntas e respostas do bot que utiliza aquelas palavras-chave e quando acrescentamos uma nova informação, qual é a percentagem dessa informação nova está verdadeiramente a ser utilizado pelos utilizadores. Assim, nós temos para vos mostrar, em termos de linhas gerais, o nosso assistente. Bem-vindo a ele, e aqui está o nosso assistente virtual com o nosso iconezinho do Covid-19, ou o nosso
bot. O que é que nós fizemos para criar este assistente? Foi ir à Direção-Geral de Saúde, por recomendação da própria Direção-Geral de Saúde, que nos está sempre a enviar para o site, pegar nas perguntas frequentes e, criar um assistente virtual para responder e não termos que ir sempre ao site do Ministério da Saúde para sabermos exatamente quais são a resposta às nossas questões. Com isto nasce, aqui está um assistente de pergunta-resposta, como é óbvio. Então, aqui, como podemos ver, temos uma série de tecnologias. O porquê do KNA Maker, porque é que escolhemos e optamos pelo KNA Maker, pela facilidade da extração automática da criação da nossa base de conhecimento. Não requer experiência de código para fazer isto, nem temos que fazer código em sentido disto. Conseguimos treinar os modelos, refiná-los, publicar a nossa base de dados de conhecimento e tudo isto integrado no mesmo serviço, numa mesma plataforma de cloud, como é o caso do Cognitive Service da Azure. No final, temos aqui o porquê do nosso KNA Maker. Fácil, automático, treinar modelos e refinar, uma interface simples de usar, um suporte muito grande de modelos e de inteligência artificial integrado com o Bot Framework Service. O porquê da Bot Framework? Porque é o complemento ideal. Conseguimos disponibilizar por múltiplos canais, seja e-mail, seja, imaginem, no Twitter, no Teams, que tanto usamos hoje, e o nosso bot pode ser integrado com o nosso assistente pode ser integrado com estes canais. Também a capacidade de testar o bot e termos ferramentas para testing, como uma Bot Framework Emulator. Usar integração com as ferramentas mais tradicionais, como o Visual Studio, que nos é possível. E, claro, termos a capacidade de Machine Learning que queremos usar out of the box, como é o caso do Azure Cognitive Service, e o KNA Maker faz uso disso. E de futuro estender, como, por exemplo, imagina a retenção de intenções através de linguagem natural, como é o caso do Luis, da Microsoft e integração com o mesmo. O nosso assistente virtual também tem uma parte da API que é para escrever, digamos, as métricas do bot e daí conseguirmos extrair a anomalia, a extensão do mesmo e tudo o que tem a ver com Analytics e relacionado com Analytics. Para isso, escolhemos a ASP.NET em Core Web API 2.0, ok? Basicamente, no fim dos dias, foi o complemento ideal para a nossa solução. Então, temos aqui em overview tudo o que vos vou mostrar nesta demo, Bot Framework, um bocadinho do código, API Stats, o nosso assistente propriamente dito e a nossa análise, digamos, e a estatística de dados. Bora lá então à nossa demo. Então, como vocês podem ver, o nosso bot começou pela nossa questão de eu tenho aqui as questões, eu sempre queria saber algo sobre o coronavírus, eu tinha que vir aqui. Eu tinha que como se transmite, ok, e estava sempre com isto. Ou seja, chegou a um ponto que eu disse, por que não verdadeiramente criar um assistente que me pudesse ajudar a usar todas estas questões e responder às mesmas. E então comecei por criar o nosso assistente virtual e aqui está. Estão a ver? Tão simples como pegar nas questões. E como é que eu fiz o pegar nas questões? Foi usar o nosso KNA Maker, o Cognitive Service do KNA Maker. Como é que nós podemos criar uma base de conhecimento? É simples, é criar uma base. A partir daí, da base criada e o serviço configurado, nós temos uma parte de settings em que poderemos, em qualquer altura mesmo, pôr, imaginem, a gestão da nossa base de conhecimento, seja ela por URLs, seja file names ou importar uma base de conhecimento que já tínhamos. Ok? Assignar e reparem que com isto configurado facilmente conseguimos passar para a edição. E na edição, o que é que nós editamos? Automaticamente indexado pelas questões, nós teremos a capacidade de trabalhar os nossos, digamos assim, as nossas questões e também refinar os nossos modelos através da capacidade de testing. Estão a ver aqui? Eu tenho a interface para testar a assertividade ou a confiança das questões que estou a apresentar. Reparem, eu posso pôr questões adicionais e frases alternativas. Reparem, para esta questão, o nível de confiança é de 100%. Mas há aqui outra,
que tem 38,6%. Ok? Pronto. Imaginem, trabalhamos, testamos, refinamos, ok? E no fim, publicamos o nosso bot. O nosso serviço. Ao publicar o nosso serviço Kenya Maker, temos automaticamente, se não o tivermos, ele vai integrar como bot framework service. E então, no nosso bot framework service, nós acabamos por ter aqui a capacidade de build, ok? Que é basicamente download do nosso código, ok? Como podem ver, também podemos obter outras ferramentas e publicar. Podemos testar o bot diretamente no serviço do Azure, como eu estou aqui a fazer agora. Reparem que a questão é sempre a mesma. Ou seja, estamos a testar em diversos, neste canal, neste chat, e podemos também divulgar o nosso bot, a integração com vários serviços, como por exemplo o web chat, ok? E tenho também aqui, como eu vos disse anteriormente, o Slack, o Facebook, o Skype, ok? E o Teams, que está configurado para também ser usado. Assim sendo, vou-vos passar a apresentar a nossa API de estatísticas, que não é nada mais que uma API muito simples, está no Swagger, e por fim, também vocês podem obter este código no cantinho aqui. Vocês têm aqui o link no ICPM Tech no meu GitHub, em que podem ir buscar o código e com isso continuar a explorar o nosso assistente virtual. Assim, passo a palavra aqui ao Nico. Nico, o que é que fizemos a seguir além do assistente virtual? Queres explicar um bocadinho o conceito que nasceu a seguir? Certo, Pedro. Depois de implementar o nosso bot, que consegue responder às questões, teremos que continuar a focar-nos nas questões de monitorização, na segurança e na melhoria de desempenho dele. A pergunta que nós temos colocado é como é que se detectam essas situações diferentes de normalidade, assim chamadas anomalias. As anomalias, por si, são eventos raros que são diferentes da normalidade, que diferenciam-se da maioria dos dados. Nessa imagem, como vocês podem ver, é fácil para um olho humano detectar uma anomalia. Mas, quando nós passamos para uma situação já de time series, já aqui podem surgir várias perguntas. É o alto? É o baixo? O que é que verdadeiramente seria anomalia? E quando nós começamos a falar dos fluxos modernos de dados, por isso é necessário saber o que é que são anomalias e como elas podem ser detectadas. Nós não vamos entrar em muitos pormenores desse tipo de anomalias. Eu aponto apenas dois. As anomalias pontuais é quando um valor sobressai de valores esperados, e depois existe também anomalias contextuais e coletivas. Nos contextuais é o tipo de anomalia que existem umas informações, conhecimento adicional, onde é que o ser humano é necessário ser envolvido, tal como aqui escrito o exemplo, uma pessoa começar a gastar uma quantidade excessiva, a quantidade típica de dinheiro, só porque está em outras condições, num outro contexto, nas férias. Falando de detecção de anomalia, temos que ver claramente o conceito e assegurar que todos estamos na mesma página relativamente a time series. Todos devem conhecer o time series, que é basicamente bidimensional, um gráfico, visualização, que tem o eixo horizontal, apresentado pelo tempo, e o eixo vertical, apresentado com várias questões, como quantidade de transações, a quantidade de dinheiro que foi gasto, ou um conjunto de medidas operacionais ou até complexas e compostas. Então, no próximo slide, nós vamos detectar que o algoritmo que nós queremos utilizar é detecção de anomalias nos períodos de time series. Isso quer dizer que nós vamos ter uma dimensão de tempo e outra, ou múltiplas outras dimensões quantificativas. Ok? Bastante fácil.
os casos de utilização de detecção de anomalias são absolutamente enormes. Desde o raio-x, detecção de fraude financeiro, problemas, os defeitos estruturais, mesmo na segurança e, claramente, mesmo nos aviões, quando voltamos a utilizar a eles, a manutenção preditiva vai ter a ver com analítica preditiva, quando que a peça começa a ter alguns parâmetros anormais. Anormais quer dizer fora do esperado, fora do normal. A pergunta que vocês devem colocar nesse momento, e eu vou colocar ao Pedro, por que a gente não comprou uma solução de APM? Opa, porque assim, em minha opinião, não é barato, não é exatamente o que nós às vezes estamos à espera que aconteça, opa, e muitas das vezes vem com lacunas e pá, teremos que desenvolver, imagina, machine learning, uma série de tempo que tu e eu sabemos, estivemos a discutir a quando desta solução e as coisas não eram propriamente lineares. E é a minha opinião. Certo, agora tu próprio. Eu tenho a mesma opinião, Pedro. Okay. Nós não queremos dizer que não se deve comprar uma solução APM. Existem vários, mesmo próprios da Microsoft, o New Relic, o AppDynamics, Dynatrace e os outros. Mas assegura-me que a solução que vocês compram, se vocês necessitam uma solução mesmo de inteligência artificial, que seja uma solução suportada e solução que com o tempo vai evoluir e ajustar-se às vossas necessidades. Essa é a nossa mensagem. E foi esse o tema, não é? No nosso caso tivemos isso mesmo e vamos ver já a seguir. Então, bora lá a isso. Queres apresentar um bocadinho? Sim, assim procurando detectarmos como nossa detecção da anomalia que a Microsoft tem um maravilhoso serviço de detecção de anomalias, chamado Azure Anomaly Detector. Recentemente, em setembro do ano passado, de 2020, ele passou já para a disponibilidade geral, General Availability, e esse serviço verdadeiramente começa a democratizar a inteligência artificial de detecção de anomalia em time series. É uma solução fantástica que passa, pronto, enfim, é uma caixa um bocadinho fechada, porque vamos ter relativamente pouco controle sobre a escolha de uma das 6 algoritmos que a solução utiliza, mas nós temos possibilidade de exercer controle de sensitividade e alguns outros parâmetros, a frequência, etc., para utilizar ele na melhor maneira. Esse serviço é serverless. Isso quer dizer que a Microsoft não vai guardar nenhum dados vossos que vocês vão mandar para esse serviço. Microsoft usa continuamente esse serviço por bastante tempo. E esse serviço não é parado e continua a ser desenvolvido e evoluído. Isso correspondeu às nossas escolhas. Tendo em conta que, nesse momento, ele tem 2 tiers, o Basic, que é gratuito, e o Tier Standard, que é pago. E o Tier Standard já tem uma SLA. Claramente 3.9, mas é muito melhor do que não ter nenhum. Por isso, foi uma escolha natural para nós e tendo um serviço pago, claramente correspondeu aos nossos requisitos. Vamos avançar. A ideia aqui desse serviço é muito importante que, se vocês trabalham como cientistas de dados, esse serviço provavelmente não vai corresponder às vossas necessidades. Vocês querem customizar tudo, todos os pormenores, ele não é pensado para isso. É pensado e desenhado para pessoas de desenvolvimento, que têm 10.001 tarefa, desde front office, back office, mas eles necessitam o serviço de inteligência artificial. Aceitando algumas das limitações que ele tem, é um serviço out of the box absolutamente maravilhoso.
e queremos reforçar essa distinção. O que é que esse serviço oferece? Ele oferece 3 serviços API pela endpoint, que permite detectar o último ponto no nosso gráfico, ingerindo toda a informação, que pode ir até 8.640 pontos num batch, vai detectar se a última entrada tem anomalia ou não. Ele é fantástico para monitorização em tempo real. Simplesmente invocando com certa frequência, numa operação de sliding window, nós vamos detectar cada nova entrada, se ela representa anomalia relativamente a essa janela ou não. Existem 2 outros serviços que detectam anomalias no todo do espectro de informação. Podem utilizar Event Hubs, Kafka, para o real-time monitoring e, claramente, Jupyter Notebooks, JavaScript, Spark, C#, Python, Power BI, mesmo sendo um endpoint do serviço, podem ser utilizados para descobrimento. Está aqui alguma informação? Vocês conseguem ler? Nós vamos avançar. Bora lá, então. Então, vamos ver, vamos fazer uma pequena demonstração do serviço de anomalia. Eu vou partilhar o meu ecrã e vou partilhar convosco, nos próximos instantes, simplesmente podem ver no portal da Azure o serviço cognitivo que nós estamos a vos mostrar, que detecta as anomalias. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, onde nós já temos o nosso serviço como API aqui configurado, alguns dados do mês de dezembro que nós podemos vos mostrar, e relativo à confiança das respostas, que varia claramente entre 100% e menos do que 100%, e eu vou-vos mostrar como é que é o serviço, analisando, nesse caso, o batch total, vai detectar-me 2 anomalias, ou peço desculpa, 4 anomalias nesse caso, 1, 2, 3 e 4. A resposta devolvida em JSON, vocês conseguem analisar perfeitamente, é maravilhosa. E basta ir, e aqui eu posso alterar o parâmetro de sensibilidade para garantir que ele vai detectar mais casos ou eventualmente menos. Se eu meter qualquer coisa como 75, eventualmente podem ver que as margens ficam muito maiores nesse caso, e nós apenas detectamos 3 anomalias. Tal como com qualquer serviço de inteligência artificial, esse tem que ser treinado e ajustado. Pedro, podemos voltar para a apresentação, por favor? Azure Anomaly Detector é um serviço maravilhoso, mas queremos ainda falar do serviço que temos escolhido para finalizar assim, o nosso projeto, que é o Metrics Advisor. Lançado em setembro do ano passado, esse serviço existe apenas em 2 regiões e permite virtualmente fazer uma magia, porque ele ingere informação que nós podemos alimentar de mais de uma dúzia de tipo de fontes, como, por exemplo, Blob Storage ou bases de dados mais diversos que existem, e utilizando o REST API, ele pode garantir-nos determinação de anomalias, porque ele utiliza por trás o serviço cognitivo de detecção de anomalias, permite-nos, através do web interface, configurar tudo, mesmo os alertas por e-mail, mesmo os utilizadores. E ainda mais importante, podemos comentar qualquer anomalia. Está aqui, podem ver aqui
mais ou menos aquilo que o serviço é capaz de fazer. Qual é a diferença entre o Metrics Advisor e Anomaly Detector? O Metrics Advisor, no fundo, é um serviço out of the box que podemos fazer não apenas uma simples detecção de anomalia numa interface de web, mas complexa. E o próprio serviço permite-nos, para além da utilização do webhooks e Azure DevOps para corrigir a anomalia, permite fazer e faz o serviço básico de root cause analysis, determinando dimensões que foi esse bot, foi nesse dia, porque nós definimos todas as dimensões da análise conforme as nossas necessidades, nós podemos chegar e depois de treino e fase de preparação, ter uma funcionalidade absolutamente magnífica. Pedro? Por questões de tempo, não vamos conseguir mostrar a demo. É o que é, não é, Nico? Infelizmente. Quem tiver curiosidade, por favor, entre em contato connosco. Nós vamos tentar fazer um vídeo com a demo do Azure Metrics Advisor e mais detalhes. Assim, pensamentos finais, Nico? A nossa arquitetura ficou com utilização de Q&A Maker, o Bot Framework, Metrics Advisor e Anomaly Detector. O Metrics Advisor permite a nós não só alertas, mas mesmo ações automáticas conforme necessidade. É um serviço que pode eventualmente revolucionar uma área inteira de detecção de anomalias e claramente vai exigir algum investimento inicial, mas ele vai corresponder a muitas expectativas e temos muito prazer em apresentar. Sim, e foi esta a apresentação do nosso assistente virtual. Qualquer questão que vocês vejam, entrem em contato connosco, estamos disponíveis, quer eu, quer o Nico, e o tempo é isto mesmo.